Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco ao vivo com o Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade aqui da região da Grande Florianópolis. Ao vivo toda quinta-feira a partir das 2h30 da tarde. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez o eletricitário Carlos Alberto de Souza. Bem-vindo, Carlos. É um prazer mesmo. Obrigado, Silvio. Boa tarde aí aos ouvintes também da TV Floripa. Boa tarde a todos e a todas. Então, é um prazer estar aqui, prestigiar agora ao vivo, né? Ao vivo. Dando essa contribuição, né? De um pouco que a gente está vivenciando aí no setor elétrico. Né? Porque há muito tempo eu sou um telespectador da TV Floripa por saber da grande importância que tem essa TV para lutas dos trabalhadores. Muito bem, você já conhece então o Floripa em Foco do Sinergia. Sim. E você é eletricitário da Eletrosul? Exatamente. Há quantos anos? Estou na Eletrosul há 26 anos. 26 anos? 26. Você entrou bebê lá então, Carlos? Entrei com 18 anos de idade. Que legal, parabéns. Concursado, sim. Legitimado, todas essas coisas. Mas antes da gente entrar no que é mais chocante, Carlos, você é sobrinho do seu Chico? Exatamente. Chico do Engenho? Filho de engenheiros? Filhos de engenheiro. Os engenheiros que na época que eram engenhos de cana-de-açúcar. Engenho de cana-de-açúcar. Isso. E o seu Chico morava onde mesmo? Lá no sul da ilha? No sul da ilha, no morro do Ribeirão da ilha, né? E ninguém solucionou ainda o que aconteceu com ele? Já deu um desfecho final, mas até não foi... Conseguiram realmente criminalizar ninguém, acho que não chegaram realmente a comprovar realmente a autoria do crime. Era uma figura folclórica no sul da ilha. Sim, exatamente. É uma pessoa espetacular, né? Pela forma como ele recebia as pessoas lá no seu engenho, né? Então ele tinha um carisma muito grande pela população de Florianópolis, né? E também até a nível internacional, né? A revista Times fez uma reportagem sobre o modo de vida dele lá, né? Afastado das tecnologias, né? Só com ele e os cachorros dele, segundo dizem. Exatamente. E você visitava ele lá? Sim. Em período de escola eu visitava ele, né? Que ajudava na época de fazer farinha, às vezes quando eu ia lá para o período de escola dar uma ajuda para ele. Fizeram até um filme sobre ele. Exatamente. O cineasta Rafael fez um filme, né? Um documentário, né? Sobre a vida dele, né? Seu Chico, Terra e Alma. Muito bem. Ele fica diferente no ar, né, Marinho? Aqui conversando ele estava um serelepe, e agora está se segurando. Mas daqui a pouco ele entra no baile. A gente está aqui no estúdio também com o Marinho, que já foi várias vezes coordenador geral do Sinergia, né? E hoje está acompanhando aqui o Carlos Alberto na sua estreia. E você está estreando também no Sinergia. Quando é que você foi liberado da Eletrosul para atuar no Sinergia? Bom, Silvio, desde que eu entrei na Eletrosul, né, que eu via, né, a atuação dos companheiros do sindicato do Sinergia, né, me despertava, né, a forma como eles trabalhavam, como se preocupavam com a questão sociais e dos trabalhadores, né? Isso aí foi o que realmente me levou a ingressar e ficar cada vez mais próximo, né, desses trabalhadores que se preocupavam tanto com as questões do mundo do trabalho, né? Então, na Eletrosul, muito tempo eu fiquei realmente dando apoio tal, e pegando junto, em defesa das empresas públicas, né? Eu e Dino Valdo, outro companheiro nosso, exatamente, de grande história sindical lá dentro da Eletrosul, no Sinergia, né? Então a gente fez passeatas contra a privatização, um abraço solidário ao prédio da Eletrosul para evitar a privatização, né? Que foi vivenciar a questão do MUCAP, né? Que é o Movimento Unificado contra a Privatização. Sim, uma experiência única, aliás, no Brasil. Exatamente, tinha atividade até nas praias, né? De alertar a população do perigo da privatização. Né? Tinha um programa de rádio, o MUCAP. Isso. Né? Juntava um monte de sindicatos contra as privatizações. Né? Exatamente. Foi isso que garantiu 41 entidades, está aqui, ó, o MUCAP foi constituído por 41 entidades fazendo frente realmente a essa política neoliberal da década de 90, né? E segurou legal, né, a Celesc. Sim, sim. Quantas empresas
públicas? Do setor elétrico mesmo, a nível federal, foi só a Eletrosul que foi privatizada, de geração. Né? De geração. Isso, exatamente. Foi privatizada. Foi privatizada, exatamente. E das estatais de eletricidade escapou a Celesc e mais uma, né? Distribuidores, sim. Distribuidora. Cinco escaparam, Marinho. Sim. 64 são 5 públicas. Né? E aí, desde o início do ano, você está atuando no isso. Sinergia? Não, desde 2009 eu estou como representante sindical, né? E nessa gestão agora aí, como tinha vacância na diretoria, né? Então, na última eleição para representante sindical, achamos mais prudente eu não fazer a disputa no pleito da base, até para realmente ter mais vaga para outros colegas também virem somar com a gente, né? Então, foi estrategicamente, daí acharam mais prudente eu ocupar esta vaga na diretoria, que tinha uma vacância lá, e estamos aí caminhando aí para uma nova eleição também na diretoria do Sinergia. Né? Eleição quando? Exatamente. Quando agora, no mês de março, né, dia 13 de março, temos uma nova eleição para a diretoria do Sinergia, né? Então, já estão abertas as inscrições para a composição de chapa. Os trabalhadores que julgar que deve fazer uma chapa, né? Que é um processo democrático, né? Aberto a todos. Exatamente. Né? Então, está aberto a todo trabalhador que desejar, sim, fazer uma chapa. Né? Outros trabalhadores também que têm interesse, de repente, de vir compor com a gente, podem nos procurar, né? Então, as instalações do Sinergia está aberta para os trabalhadores, né, para fazer o uso, né, das instalações para conversar, trocar informações sobre todas essas questões da eleição. Ali na Lacerda Coutinho, 149, né? Chácara de Espanha. Exatamente. Que é uma casa, aliás, muito bonita e preservada aí pelo Sinergia. Então, daqui a algumas semanas, eleição para a nova diretoria do Sinergia. Quantos anos é o mandato mesmo? 3 anos. 3 anos. E você vai participar dessa próxima gestão? Sim, os colegas, assim, desejaram que eu continue participando. Parece que eu estou sendo aprovado no estágio. Muito bem, aprovado no estágio. Isso. E falando em eleição, está acontecendo também a eleição para o Conselho de Administração da Eletrosul. O que faz esse Conselho de Administração? Bom, Silvio, faz mais ou menos mais de 10 anos que as entidades sindicais vêm pleiteando, né, um espaço do trabalhador junto aos Conselhos de Administração das empresas públicas, né, e de economia mista. Né? Então, faz 10 anos, e você conseguiu? Faz mais de 10 anos, né, que em 2010 a gente conseguiu, né? Então, foi 10 anos de luta das entidades sindicais representativas dos trabalhadores solicitando esse pleito, né? A voz do trabalhador dentro de um conselho de administração da Eletrosul, para não ter só os representantes das empresas, mas ter um representante, um elo, né? Uma pessoa que está convivendo com o trabalhador no dia a dia, né? Levar essa voz do trabalhador para os conselheiros de administração dessas empresas. Que é uma parte constituinte da empresa também e tem todo o direito e dever de estar ali, né, Carlos? Sim, exatamente. Até porque uma empresa sem trabalhador, que seria uma empresa sem trabalhador, né? Então, a gente, em 2010, o Lula sancionou a Lei 12.353 de 2010, né? Foi dia 28 de dezembro de 2010. Então, o Lula sancionou esta lei. Então, a gente conseguiu esse espaço nas empresas, né? Então, a gente também faz um trabalho de conversar com os trabalhadores da importância que é essa cadeira lá, né? Porque não pode ser um trampolim realmente para as pessoas também ficar com um complemento do seu currículo, né? O foco não é esse, né? O foco realmente são buscar pessoas que realmente estão comprometidas com as lutas de classe dos trabalhadores, né? E eles ser esse porta-voz, né? Conselho de Administração, empresa e trabalhadores, né? Então, nós do coletivo da Intersul, né? Intersindical do Sul do Brasil, tem um coletivo de sindicatos aonde que representa todos os estados aonde a Eletrosul está inserida, né? Sim. Então, esse coletivo já deliberou por apoiar uma chapa. Da chapa do trabalhador que vai ocupar esse assento. Então, a gente, como que é realmente escolher essas pessoas? A gente mapeia as pessoas que realmente têm um histórico de luta, né, em defesa do trabalhador, né?
Então, está comprometida com essas causas que a gente defende, né? Contra a privatização, se manifestar contra qualquer discriminação ao trabalhador, perseguição. Sim. Então, a gente manter a Eletrosul pública. Isso, uma empresa pública de qualidade, prestando serviço de qualidade para a sociedade. Defender os investimentos. Isso, exatamente. E contar o que está acontecendo lá, né? Porque teve uma vez que, se não entrassem na reunião vou lá... entrar nesse detalhe. Então, às vezes os trabalhadores, também eu acho que até correto até o trabalhador de repente, eu também tenho interesse de ascender esse cargo, né? Sim. Mas só que às vezes pode se tornar meio perigoso, porque o trabalhador que se não tiver uma unidade, uma entidade que dê aquele apoio e está ali junto com ele, porque ele não tem a garantia no ano seguinte que possa ser eleito. Então, e o outro lado trabalha com isso, né? Então... E pode ser demitido? O que deixar de ser não precisa usar esse termo, mas tem as pressões. A gente sabe que o capital está sempre toda hora tentando destruir com as entidades representativas dos trabalhadores. E se articula forte e vem para cima, entendeu? Então nós temos o colega Dinovaldo, né, que já... Dinovaldo. Exatamente. O Dinovaldo... Ele é candidato? Não, ele não é candidato. O Dinovaldo exerceu já 2 mandatos, né? Sim. Então o Dinovaldo teve que sair do Conselho de Administração em dezembro porque ele aderiu ao PID, né? Vai se aposentar. Ele no plano de aposentadoria, incentivo à aposentadoria. Então a empresa tinha uma visão que ele, deixando de ser do quadro dos trabalhadores, ele, em interpretação de lei deles, um parecer jurídico lá da empresa, dizendo que ele teria que se afastar. Mas a gente não quis comprar essa briga, até porque a gente tem um vice também que está comprometido com a causa. Sim. E por pressão do nosso colega Dinovaldo, o Vanderlei, que é o vice... O suplente. Suplente, né? O suplente. Assumiu. O Vanderlei é da base de Joinville, né? O Sindinorte, então, que... exerceu os 2 mandatos do Dino como vice na chapa, né? Por pressão do Dino, o Dino fazendo pressão e insistência, o Vanderlei conseguiu participar de algumas reuniões do Conselho de Administração. Os 2 juntos? Os 2 juntos. Coisa que até a empresa tinha a visão que o Vanderlei não tinha que participar. Sim. E tanto que não deram posse ao Vanderlei, deram posse só ao Dino. Então, era uma coisa que a gente achava que era uma contradição, porque se foi eleito uma chapa... Por que no momento que o Dino não poderia realmente participar das reuniões do Conselho, como, por exemplo, em época de férias, alguma coisa? O suplente vai. Por quê? O suplente, automático para nós, a gente via que era natural o suplente estar lá presente, representando os trabalhadores. Mas ele era impedido pela essa visão da empresa que não é assim. A interpretação nossa da lei não é essa. Então, mas várias vezes o Vanderlei conseguiu, por insistência do Dinovaldo, né? Participar. Exatamente. Muitas vezes o Dino bancou e disse assim, vamos comigo. Mesmo não tendo retorno, vamos comigo, vamos entrar lá e vamos participar. Então, peitudo, hein? Exatamente. Então, pequenininho, mas peitudo. Exatamente. Então, bancava a bronca, né? Então, tem que, se você não tomar, às vezes, uma iniciativa mais enérgica, você realmente acaba sendo... engolido. Atropelado. Exatamente. Então, é complicado. Então, a gente vê que realmente o representante dos trabalhadores, se ele não tiver articulado com as entidades sindicais para fortalecer o seu mandato, vai ficar difícil. Um exemplo bem evidente e claro que a gente pode dar aqui é a questão da mudança estatutária da Eletrosul. Que foi essa reunião que teve que ser aberta aos trabalhadores, senão os diretores e acionistas mudavam o estatuto. Isso. Então, o que aconteceu ano passado? Né? Foi sinalizado no Conselho de Administração que haveria a mudança do estatuto. E o nosso colega que representa os trabalhadores lá se manifestou dizendo que realmente concordava que tinha alguns itens do estatuto que realmente deveria ser mudado, né? Aprimorado, né? Porque o estatuto já de longas datas, né? Então nós estamos num novo histórico, né, da empresa, tá? Outro perfil, geração eólica e tudo mais, então teria que realmente ser adequado. Mas não da forma como eles estavam querendo impor, sem debater cada cláusula. Então o que eles queriam é voltar em bloco, tudo aprovado. E o Dino falou assim, não, a gente não quer dessa forma. Então estava sendo convocado uma reunião do Conselho de Administração e dos acionistas para mudar o estatuto, para aprovação do balanço financeiro de 2012. E a mudança do estatuto nem estava na pauta. Foi uma sugestão do presidente do Conselho de Administração que aproveitassem, já que os acionistas estavam tudo reunidos
nessa reunião para aprovação do balanço financeiro de 2012, seria prudente, então, aproveitar e fazer a reunião dos acionistas para a mudança do estatuto. Mas foi só uma sugestão. Sim. Só que... Todo mundo aceitou a sugestão. Exatamente. Então, mas que legal, vamos. E quem que era o presidente na época? Do Conselho de Administração é o José Cardeal. José Carlos? Não, é Cardeal. Cardeal. Isso. Não é do arcebispo. Não, Cardeal. Ele é da... Ele propôs que se mudasse o estatuto e todo mundo... Sim, exatamente. Legal, então, Cardeal. o que a gente se articulou entre a gente, né, da direção do Sinergia, né? O Dino viu que ele ia ser voto vencido. E para nós, não tinha outra alternativa, vamos a gente buscar outra alternativa além do voto do Dinovaldo, que ia ser voto vencido. Né? Então, estrategicamente, a gente combinou que a gente ia fazer um ato naquele dia, naquela tarde, a reunião era às 3 horas da tarde, então o que a gente faria, convocaria os trabalhadores para um ato e alertando os trabalhadores sobre o perigo que estava para acontecer se fosse aprovada a mudança do estatuto. Só para ter uma noção do que estava rolando, a Eletrosul, no Estatuto da Eletrosul, tem um item que diz que a Eletrosul dará assistência social aos trabalhadores. Então, e eles estavam propondo retirar esse item dos estatutos. Então, nesse período onde que qualquer plano de contenção de despesa sempre recai para o trabalhador, a gente, assim, olha, isso aí é preparar o chão para uma nova investida logo em seguida de retirar direitos dos trabalhadores. Outro seria também a questão da participação de lucros e resultados. Queriam eliminar. Eles queriam vincular. Nós temos um acordo coletivo onde que tem os critérios da distribuição de participação dos lucros. E eles queriam que a aprovação da participação dos lucros dos trabalhadores tivesse condicionado a aprovação do DEST, né, que é o Departamento de Controle das Estatais. DEST, Departamento de Controle das Estatais. Que é da Eletrosul mesmo ou é governamental? Não, do governo federal. Do governo federal. Exatamente, ligado mais a... Por que queria subordinar o controle do... Pois é, então por que tirar da mão de um processo que já vem sendo construído há muito tempo, de negociar, né, essa representação dos trabalhadores junto com a Eletrobras, né, que a participação do lucro agora passou a ser realmente tudo direcionado ao lucro da holding, né, que é a Eletrobras. Né? Então, a Eletrosul é uma subsidiária da holding Eletrobras, assim como Furnas, Chester, Eletronorte. Né? Sim. Então, são do Grupo Eletrobras. Né? Então, esse era um outro item que também estava para ser mudado no Estatuto. Então, estrategicamente, a gente reunimos os trabalhadores, os trabalhadores se alertaram, compreenderam realmente a preocupação que estava envolvida aquilo ali, e a gente convidou os trabalhadores para a gente subir com a gente no segundo andar do prédio da Eletrosul, onde que ia acontecer a reunião, né? O Dinovaldo estava devidamente inscrito, né? O Marinho também estava, né? O Marinho também representando o Sinergia, porque a Sinergia tem uma ação, né, da Eletrosul. Então o Marinho e o tem ações da Eletrosul. Sim. Legal. Então nós estrategicamente a Sinergia tem uma ação para a hora que a gente vê que realmente tem um embate forte, a gente deixar um representante nosso lá para se manifestar, né? Então o Dino e como representante do Conselho de Administração tem uma ação, né? Ele tinha uma ação, então ele estava devidamente cadastrado para participar da Assembleia dos Acionistas, assim como o Marinho, né? Representando o Sinergia. E por nossa surpresa, quando nós subimos, fizemos um apitaço lá embaixo e tal, e para nossa surpresa, quando a gente subiu para o segundo andar, que era para o Dino e o Marinho participar da reunião dos acionistas, eles foram impedidos. As portas de vidro estavam todas fechadas, né? Os próprios representantes legais de direito foram impedidos. Sim, exatamente. Então, os próprios representantes dos trabalhadores, né, que estavam devidamente cadastrados, foram impedidos de entrar e participar da reunião dos acionistas. Então, e aí? Pois é, e aí, né? A única... Acho que a gente construiu ali naquela hora uma forma de adentrar o ambiente, né? Então, a gente ocupou a sala de reunião dos acionistas, né? Ficaram muito surpresos, né? Então, e a gente manifestou por que a gente estava ali, né? Para representantes das empresas, né? Eu mesmo tinha protocolado correspondência com 2 dias anteriores na diretoria da Eletrosul, né? Solicitando que não houvesse aquela reunião de mudança do estatuto, que fosse promovido um debate para a mudança do estatuto com a contribuição dos trabalhadores, fosse ouvido a voz do representante dos trabalhadores, né, do conselheiro lá eleito, e eles simplesmente não nos deram resposta.
nem nos deram retorno. Então a gente não houve outra saída com os trabalhadores a não ser ocupar a sala, e foi onde que criou aquele clima tenso, né? E a gente se manifestou por que a gente estava ali, dizendo que a gente era favorável realmente à reunião de aprovação do balanço financeiro da Eletrosul, né? Porque até por reconhecer que caso não ocorresse, tinha grandes impactos para a Eletrosul. Então a gente via que era importante a aprovação daquele balanço financeiro, mas a reunião do mudança do estatuto não. Se realmente eles não quisessem abrir mão disso, a gente até concordaria, mas discutir o estatuto cláusula por cláusula, não votar em bloco. Sim. Nem que temos que virar madrugada aqui para discutir item por item. Aí aqueles itens onde que a gente percebe que está prejudicando o trabalhador ou até a própria empresa, a gente vai nos estender. Então a gente conseguiu, deu aquele tumulto todo, tal, os representantes das empresas saíram do ambiente da sala para fazer ligações, contatos com o Grupo Eletrobras e tal, e depois pediram encarecidamente para a gente desocupar a sala. Nós falamos que não ia desocupar a sala enquanto não tivesse uma posição da empresa. Né? Sim. A gente depois pediu para eles um tempo para a gente conversar entre a gente, para ver qual o desfecho que a gente ia tomar ali. E daí eles saíram da sala, a gente conversou que o Marinho e o Dino ficam e a gente fica para o lado de fora da sala. Se houver necessidade, a gente... só apitar. Exatamente, aceitar. Então a gente ficou para o lado de fora, rapidamente a empresa já providenciou vigilantes para botar na porta e tal, e nós ficamos do lado de fora da empresa aguardando o desfecho. Então, para nossa surpresa, teve um desfecho realmente favorável ao trabalhador, que eles resolveram cancelar a reunião de mudança do estatuto. Legal. Então, foi uma vitória para os trabalhadores, graças realmente ao comprometimento do representante dos trabalhadores no Conselho da Eletrosul, né, que viu que realmente a única saída seria aquela, né, porque caso contrário ia ser voto vencido. Então, a gente conseguiu ter essa conquista, né, e claro que a gente tem que estar sempre alerta que a gente não está livre de isso voltar a acontecer. Então, a gente tem que estar alerta constantemente, né, orar e mobilizados. Isso. Vigiar. E a eleição é dia 25 e 26, e qual candidato será apoiado pela Intersul? Pois é. Então, um dia... Rapidinho, que o nosso tempo daqui a pouco... Então, nós temos o candidato da Chapa 1, né, que é o Vanderlei, como titular, né? Que ele de suplente passa a titular. Suplente passa a ser o colega nosso da sede da Eletrosul. O Vanderlei é do Sindinorte, lá de Joinville. Sim. Ele é operador, né? E o Deonésio, que é um colega aqui da sede da Eletrosul, né? Ele é pedagogo, né? Trabalha no departamento de gestão de pessoas, é dirigente sindical do Sinergia, ele é atuante no comitê de políticas raciais e questão do gênero. Sim, Deonésio. Então, representante também dos trabalhadores da Eletrosul na Elos, num plano de saúde que tem lá, que é o Elos Saúde, né? Quando os trabalhadores se aposentam, tem o plano de aposentadoria lá, que contempla o plano de saúde. Isso. Então, o trabalhador vai lá e adere ao plano Elos Saúde, porque quando a gente se desliga da Eletrosul, não tem mais o plano de saúde da Eletrosul. Sim. E o que tem a ver o plano de saúde com o Conselho de Administração? Desculpa que eu não peguei o gancho. Não. É só dizendo que também representa no o suplente do Vanderlei, que é o Deonésio, ele já representa essa instância no Elo Saúde. Ele é diretor diretor lá eleito também pelos trabalhadores. E o Elos tem grana, é um fundo fundo que tem grana para investir, é uma coisa bastante séria, né, cara? Sim, exatamente. Muito bem, estamos aqui no Floripa em Foco ao vivo do Sinergia com o recém-liberado diretor do Sinergia, o Carlos Alberto de Souza, que está nos contando aí da importância, né, do Conselho de Administração da Eletrosul, que vai ter eleição agora no final de fevereiro, e tem um candidato dos trabalhadores apoiado pelos sindicatos dos trabalhadores. Para você, trabalhador, né, da indústria da eletricidade. E você esteve com o Marinho no Rio de Janeiro num curso? Exatamente, Silvio. Já terminou o curso? Não. Nós estamos já fazendo a terceira etapa, né, do curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo. Temos 3 minutos para falar do Energia e Sociedade. Então, este é um curso que é realizado em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e do IUMAB, né, Movimentos Atingidos por Barragens. Então, é um curso que é realizado em 4 etapas, sempre em período de férias da universidade. Né? E quantos dias ficam? Então, nós ficamos lá acampados no ginásio, lá do prédio da Educação Física, né? Em torno de 60 pessoas,
né, trabalhadores de toda a América Latina, ligado ao movimento do campo e da cidade. De toda a América Latina? Toda a América Latina. Então, tem representante de todos os países da América Latina lá fazendo esse curso. Quantos dias acampados ali? 15 dias. Né? Ficamos... 2 semanas? Isso, 2 semanas. A gente fica lá... E não dá tempo para nada, é estudo. Sim, a gente realmente, né, sai de manhã cedo para as aulas no prédio da reitoria, retorna, tem a síntese do trabalho do dia, né, da disciplina do dia, tem atividade também de limpeza do ginásio, onde a gente está acampado. Todo mundo... Tem todo o planejamento das alimentação atividades. É ali mesmo? A alimentação ali também, a gente já faz as refeições no restaurante universitário, né? No RU. Isso, legal, no RU. Legal. Que então, estamos aí. E esse curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo quer discutir o quê? Preparar o quê, cara? Bom, então ele está preparando os trabalhadores que estão envolvidos com os movimentos sociais, né, para compreender mais essa questão aí das opressões que os trabalhadores sofrem. Então estuda toda a história do movimento sindical brasileiro e do mundo, né? Estuda as revoluções, estuda a questão do setor elétrico no Brasil como um todo, né? Tem um professor Dorival Gonçalves, que é engenheiro, né? E professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, uma pessoa que muito conceituada, né? Então, está nos passando uma bagagem muito grande com relação ao setor elétrico, né? Então, toda essa questão aí de falta de energia, que às vezes não é bem assim, né? A gente está vendo algumas coisas que às vezes me deixam indignado, né? Porque hoje nós temos energia térmica aí, não é energia térmica, né? A energia passou a ser commodities, né? Sim. Ou seja, a nossa energia, a maior parte da fonte da nossa energia é produzida de fonte hídrica. Sim. Que tem um custo de produção bem menor do que uma energia produzida por fonte térmica. Só o preço de construção da barragem, o resto é lucro. Exatamente. Então, só que a energia hoje, como se transformou em commodities, ela tem preço internacional e preço de energia térmica. Então, olha só, então, no mercado a curto prazo, tem blocos de energia que estão sendo comercializados a R$ 822 o megawatt-hora. Eu não faço ideia quanto seja, mas deve ser caro. É caro, exatamente é caro. Enquanto que a energia já contratada é em torno de R$ 100, 120. 8 vezes mais. Exatamente. Então, o pior é ouvir você dizer que o custo de produção, que é barato, né, para a hidroelétrica, ser tarifado como se fosse de usina térmica, que é muito mais cara, poluente. Sim. Isso é uma sacanagem. As usinas hidráulicas ela tem até um custo alto de investimento, né, para a construção. Mas uma vez amortizado o investimento, é só lucro. 5, 6 anos amortiza. Sim, né? só lucro. Até Itaipu deve estar paga já. Sim. Não, Itaipu tem um financiamento a longo prazo, vai até 2035. Deixa Itaipu de fora, então. Isso. Conversamos com o Carlos Alberto de Souza. Você é formado em quê, Carlos? Eu sou técnico em eletrotécnica. Técnico em eletrotécnica. Isso. Muito bem. E recém-liberado para atuar no Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade, que junto com a Intersul edita e publica toda quinta-feira, né, o Linha Viva, que hoje traz na capa justamente sobre a eleição da diretoria, a eleição do representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Eletrosul. Sim. Eleição essa que, segundo o Carlos, acontece dia 25 e 26. Vai dar tempo de todo o trabalhador votar, tomar conhecimento. Os candidatos devem estar ali no www.sinergia.org.br para conhecer, né? Sim. A empresa está divulgando também, né? Tem uma comissão da eleição, né, a qual os sindicatos também fazem parte nessa comissão, né? Então, os empregados estão recebendo informações via correio eletrônico, né? Então, no dia 24 vai ter um debate entre as duas chapas, né? E no dia 25 e 26 a eleição eletrônica, né? Então, os trabalhadores já estão recebendo aí nos seus correios eletrônicos as senhas, né, para acessar o sistema, né? Vai ter um link lá na página da Eletrosul, eleição do Conselho de Administração, ou pelo próprio link no e-mail que o trabalhador está recebendo essa senha para votar. Então, acho que tá fácil, alerto aí aos trabalhadores que realmente de participar desse processo eleitoral, né? Porque eu acho que é interessante um grande número de trabalhadores participar desse processo, porque dá mais legitimidade, né, para o candidato que for eleito, né? Então, é interessante realmente as pessoas participarem desse processo que tenha tudo a ver com as lutas dos trabalhadores do dia a dia. Obrigado pela presença, Carlos. Um grande prazer, né? Vamos nos ver outras vezes, com certeza. Espero que